Olá pessoal, eu sou o Dr. Caio César, biólogo, geneticista e perito criminal. Bom gente, estamos aqui hoje em mais um vídeo no meu canal no YouTube, operito.com.br. E hoje vamos falar um pouco sobre um documento muito importante na perícia criminal do país, isso mesmo. Um documento muito importante, esse documento é do ano de 2012, tá pessoal? É importante salientar isso. Mas é um documento que é útil para estudiosos, né? Da criminalística como um todo, para peritos criminais também, né? Nós peritos criminais temos que estar atentos, né, ao desenvolvimento da perícia no país, e esse documento é uma importante ferramenta para isso, tá? É importante para concurseiros também, né? Você que está almejando a carreira de perito criminal, acho que esse documento aí, você estudando ele, é um documento de muito fácil leitura. Você vai se inteirar bastante do que a perícia criminal do país tem, tá? E é importante para gestores da criminalística, sociedade civil como um todo, tá? Advogados também entra nessa galera aí de possíveis interessados, né? Ao estudo desse documento. Bom, esse documento, gente, antes de falar sobre ele exatamente, é importante mencionar que necessita de atualização, né? Obviamente, é um documento de 2012, né? Essa versão que eu vou apresentar para vocês neste vídeo aqui é de 2012. E as coisas mudam com o tempo, né? A gente tem mais ou menos 9 anos, né, que se passaram desde a criação deste documento, desde a publicação desse documento. Bom, este documento ele pode ser encontrado no link disponibilizado na descrição deste vídeo aqui no YouTube, tá? No meu canal. E o documento que eu vou falar para vocês hoje é sobre o diagnóstico da perícia criminal no Brasil, né? Um documento lançado pelo Ministério da Justiça na ocasião, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, do ano de 2012, que eu já falei para vocês. Bom, então, antes de mais delongas, né? Este documento ele traz então importantes itens, né? Conteúdos, né? Dentro da perícia do Brasil, e alguns deles eu estou mostrando para vocês aqui neste vídeo agora, nessa tela de vocês aqui, vocês estão vendo alguns tópicos que são abordados neste documento, né? Quais são eles? Então, a estrutura organizacional, né? A estrutura do país e da perícia criminal de todas as unidades da federação, né? A gestão da informação, se algumas unidades têm internet, outras não, por exemplo, né? Isso aí em 2012, tá, pessoal? Em relação a alguns recursos materiais disponíveis, né, nas instituições de perícia criminal do país, e aqui ele inclui também a perícia médico-legal, né, e a papiloscopia, tá bom, pessoal? É importante mencionar isso, certo? Ele fala algumas coisas também sobre recursos humanos, né, escala de plantão, por exemplo, o funcionamento dos institutos de criminalística, Instituto Médico Legal do país e também dos institutos de identificação, alguns processos de trabalho, procedimentos, né, carga horária, que eu vou mencionar um pouco mais adiante para vocês, e também em relação à produtividade, quantidade de laudos, fala também aspectos salariais da carreira de perito criminal, perito médico-legista, papiloscopista, enfim, dá uma série de informação aí para você se inteirar sobre a perícia criminal no Brasil. Então, é um documento mais ou menos de 120 páginas, pouco mais de 120 páginas, mas tem muito gráfico, muita figura, que a leitura é bem agradável, tá, pessoal? Bem tranquila a leitura desse documento aí. Então, é importante mencionar que esse documento ele foca na perícia criminal como um todo, né? E ele salienta as 4 vertentes, digamos assim, da perícia criminal, da atuação da perícia criminal no país, né? Qual é? Instituto de Criminalística, Instituto Médico-Legais, Instituto de Identificação Humana e laboratórios forenses, tá? É importante mencionar aqui que, em termos de estrutura, nem todos os institutos de identificação estão dentro da perícia, né? Alguns estão fora, né? Alguns estados estão fora da perícia criminal, estão subordinados, por exemplo, à Polícia Civil. Isso é bastante variável num país como um todo. Isso aí também, esse documento ele também menciona essa heterogeneidade aí que existe dos institutos relacionados à perícia no país, tá, pessoal? Bom, então alguns dos tópicos desse documento do diagnóstico da perícia criminal no Brasil que eu estou mencionando para vocês, eu destaquei alguns tópicos gerais, né, que esse documento abarca, e que eu gostaria que você soubesse o que é que esse documento fala como um todo, né? Então ele fala que a perícia carece de uma estrutura minimamente padronizada, né? Ou seja, existe uma grande heterogeneidade
de procedimentos, heterogeneidade de estrutura, heterogeneidade de insumos que precisam ser sanados, né? Isso aí em 2012 foi detectada essa questão aí, por isso que inclusive eu sugiro, né, que deve ter uma segunda edição deste documento mais atual, para poder justamente a gente saber, do ponto de vista comparativo, o que é que modificou, né? Eu particularmente sou bastante otimista, eu acredito que a perícia criminal do país tem avançado bem, né, ao longo dos anos, tem se desenvolvido muito bem, e nada melhor do que um documento oficial para poder justamente trazer essa informação para todos nós que temos interesse, né, na perícia criminal brasileira e na evolução da perícia como um todo, tá, pessoal? Bom, uma outra questão que esse documento trouxe bem importante é com relação ao desconhecimento que a perícia no país tem de si mesma. Então, geralmente nós, peritos criminais, não conhecemos, e aqui eu me incluo também, né, a perícia criminal geral. Por exemplo, eu não sei o que se passa, né, os procedimentos adotados em outra unidade da federação, né, eu trabalho em São Paulo. Então, esse tipo de desconhecimento é algo que provavelmente é generalizado, né? Então, na ocasião lá, em 2012, foi mostrado que há um grande desconhecimento, inclusive pelos gestores, né, das unidades, com relação à própria perícia, né, o desenvolvimento da perícia, como ela atua, como ela funciona, essa integração entre gestores, isso aí é necessário haver na perícia criminal do país, tá? Uma outra questão que o documento também chamou atenção, pessoal, foi com relação à previsão de tempo, né, destinada para a confecção de laudos periciais. A gente sabe que o laudo pericial é um importante documento na justiça do país, na persecução penal do país. E com relação à previsão de tempo, não existe, né, é muito rara a previsão de tempo para a confecção de laudos no trabalho, né, e não em casa. Claro que a gente não é legal ficar levando o trabalho para casa, ninguém quer um servidor, né, público sobrecarregado, mas na ocasião justamente o documento mostrou isso, mostrou que é relativamente raro essa previsão de horário para a confecção de laudos no trabalho, tá, gente? Assim como o professor, por exemplo, ele tem que ter na sua carga horária uma quantidade de horas, né, para poder confeccionar, né, o seu material de aula, por exemplo, né, os seus exercícios, né, corrigir provas, executar funções que são afins aos bastidores, né, da sala de aula. O perito também tem que ter essa função, né, essa carga horária disponível para poder estudar, para poder confeccionar o laudo, para poder pensar o caso e emitir um laudo de forma qualitativa bastante alta, né, que é o que nosso trabalho exige, né? A gente é cobrado o tempo todo e nada melhor do que uma carga horária para a gente destinada para essa função. E esse documento justamente fala isso, que é uma sugestão bem interessante, tá? Outra questão também muito curiosa, gente, é com relação à quantidade de peritos criminais no Brasil e a faixa salarial também. Muita gente pergunta nas lives que eu participo, nas palestras, né, quanto é o salário do perito criminal no Brasil. É claro que de 2012 para cá há uma certa defasagem, né, em termos salariais, né. Ao longo dos anos, provavelmente algumas unidades da federação melhorou seus salários ao longo desses anos, desses 9 anos aí, né, 2012 para 2021, mas é importante mencionar que ele informa também a quantidade de salários no início da carreira e no final da carreira, que é uma curiosidade interessantíssima para quem quiser saber sobre a perícia criminal no Brasil, tá? Então, com relação a salários, ele observou que há uma certa disparidade, né, de salários pagos, né, as categorias, as mesmas categorias em unidades da federação distintas, e também entre categorias há um diferencial salarial importante, tá? Com relação ao número de peritos criminais, temos no Brasil, ou tínhamos no Brasil naquela época, lá em 2012, cerca de 5 mil peritos criminais, né, pouco mais de 4.900. Peritos médico-legistas, tínhamos pouco mais de 2.200, conforme vocês estão vendo na tela de vocês aí. Auxiliares de perícia, tínhamos cerca de 730 auxiliares de perícia no ano de 2012, 2011, 2012, quando esse documento aí foi confeccionado, né? Auxiliares de necrópsia, tínhamos naquela época cerca de 1.239, entre outros profissionais. Então a gente observa, gente, que não tem tanto profissional assim, tá? Eu realmente, na verdade, essa informação aí, quando eu vejo esse documento, né, sempre detalhes
aparecem diferentes. Acho que quando você lê o documento mais de uma vez, realmente parece que o documento salta aos olhos algumas informações, e isso aqui dessa vez me saltou os olhos. Olha, temos cerca de 5 mil peritos criminais no Brasil, não é um número muito alto, né? Temos mais de 200 milhões de pessoas no país, é um número bastante baixo, levando em consideração que cerca de 20%, né, de peritos criminais e de peritos médico-legistas no Brasil são de São Paulo, são do estado de São Paulo, tá, pessoal? Então, realmente o quantitativo aí é absurdamente baixo no país, né? Precisamos mais de peritos criminais e precisamos mais de médico-legistas. E essas outras funções aí, ó, auxiliar de perícia, por exemplo, nem todas as unidades da federação existem, né? Essa função. Alguns estados temos fotógrafos, outros estados temos outros cargos aí para auxiliar de alguma forma o trabalho dos peritos e dos médicos legistas, tá? Então não é muito homogêneo também não, é importante mencionar isso. Com relação ao número de laudos periciais emitidos em 2011, na perícia criminal, gente, temos cerca de 490 mil laudos periciais, né, um pouco acima disso aí, conforme vocês estão vendo na tela de vocês, dentro da perícia criminal. E na unidade de medicina legal, temos quase o dobro aí de laudos periciais emitidos, tá, gente? Desses dois tipos de serviço aí, tanto a perícia criminal quanto o serviço de medicina legal, né, na unidade da federação, cerca de 50%, pouco mais de 50% desses laudos aí são do estado de São Paulo. Então, é claro que o maior contingente populacional, aqui a população é muito elevada em comparação com vários estados do país, tá? Há um grande contingente populacional aqui no estado de São Paulo, mas 50% numericamente elevadíssimo nessa quantidade de laudos periciais emitidos, tanto na perícia criminal quanto na perícia médico-legal. É importante mencionar isso, que é um dado importante que esse documento trouxe aí em 2012, tá, gente? Bom, e aqui eu estou mostrando para vocês com relação a faixas salariais, né? Esse gráfico aqui, que vocês estão vendo na tela de vocês, mostra justamente o salário inicial nas carreiras de papiloscopista, médico legista e perito criminal lá em 2011, 2012, tá? Quando esse documento foi confeccionado, né? E o salário final, no final da carreira, quanto é que os profissionais estavam ganhando, né? Então observe que o salário de perito criminal aí é o que mais aumentou, né, em comparação às outras carreiras. Então a linha aí é uma linha mais uma clive mais acentuada em comparação com as outras carreiras aí. Então observem que o perito criminal ele começa ganhando menos do que o perito médico legista e termina ganhando mais, né? O papiloscopista começa ganhando 2.851 e termina ganhando 5.369, tá? Isso aí em 2012. Então, outro documento desse aí, diagnóstico da perícia criminal no Brasil, seria útil para poder a gente comparar essas informações, o quanto, né, foi valorizado ou não o salário, comparar com a inflação nesse período aí, se o salário desvalorizou ou não. É interessante a gente ter essa informação, tá bom, gente? Então, urge, né, a necessidade de um outro diagnóstico da perícia criminal no Brasil. E uma última informação que eu quero passar para vocês, justamente 3 sugestões importantes, né, que esse documento fornece para a gente, para nós leitores, nós estudiosos da criminalística, que eu achei bem interessante, que eu gostaria, inclusive, foi o que me motivou a gravar este vídeo para vocês, tá? Além das informações que eu mencionei, que são tão importantes quanto, essas três sugestões, recomendações, né, elas são bastante úteis, né, para a perícia criminal como um todo, né? Então, quais são essas 3 sugestões? Justamente a necessidade de procedimentos operacionais padrões, né? Por exemplo, procedimentos de cadeia de custódia, registro, né, de todo o vestígio encontrado na cena de crime, o registro onde esse vestígio está caminhando, né, nas unidades de perícia do país, né, tanto em laboratórios quanto do local até o descarte final desses vestígios aí. Esses procedimentos minuciosos de registro devem ser efetuados, né? Então ele sugere justamente essa informação aí. É claro que de 2012 para cá a gente teve um salto, né, evolutivo muito importante dentro da cadeia de custódia no Brasil, pelo menos em questão documental, importantes mecanismos legais nós tivemos aí de avanço para poder assegurar uma boa cadeia de custódia aqui no país, né?
Então talvez seja justamente o efeito que esse documento aqui surtiu dentro do país como um todo, né? Então falta também, naquela ocasião faltava procedimentos operacionais padrões na coleta de vestígios, no procedimentos diversos de laboratórios, de cenas de crime e outros procedimentos que nós necessitávamos, né? Um ano depois, gente, se eu não me engano, em 2013, foi lançado o procedimento operacional padrão da perícia criminal pelo Ministério da Justiça, e eu acredito que esse documento foi um documento fruto, né, do diagnóstico da perícia criminal no Brasil, que é um documento importantíssimo, que eu certamente devo falar sobre ele em próximos vídeos aí, se vocês assim desejarem, tá bom, pessoal? Bom, uma outra questão interessante também foi com relação à carga horária reservada para a confecção de laudos, que eu mencionei anteriormente, né? Esse documento também sugeriu essa informação aí, que é uma informação que eu particularmente gostei de visualizar esse documento, né? Sempre gosto de observar neste documento essa informação, porque realmente garante para a gente, perito criminal, um norte, né? De que realmente necessitamos de uma carga horária destinada para a execução desse laudo, né? Para a liberação desses laudos periciais, depois de estudar o caso, depois de avaliar toda a informação que nós temos em mãos sobre o caso em questão, tá bom, pessoal? E o terceiro ponto, a terceira recomendação, é justamente a existência, né? Ele sugere a existência de um mecanismo de avaliação interna de laudos, que seja justamente revisão, né, de colegas daquele laudo pericial liberado. Então isso garante um certo controle de qualidade dos laudos emitidos, né, eventualmente sem erros, que é um procedimento que deve existir, né, gente? Eu não sei quanto isso existe no país, é pouquíssimo, eu acredito, mas é um procedimento muito interessante para nós aplicarmos na perícia criminal como um todo, tá? Então, essas são 3 sugestões interessantíssimas que eu, particularmente, sempre gosto de ler neste documento, que é de 2012, ou seja, os autores deste documento aí, que foram vários colegas aí, eles realmente pegaram esses pontos aí, destrincharam bastante no texto essas informações, e é um importante documento na perícia criminal brasileira que eu quero trazer para vocês, compartilhar para vocês nesse vídeo de hoje, tá bom, pessoal? Bom, quem gostou, dá um like, comentem, compartilhem esse vídeo para todas as pessoas que estão estudando de alguma forma ou de outra a perícia criminal, tanto para concurso, como por curiosidade, ou porque é perito criminal mesmo, ou porque é advogado. Então todos vocês merecem saber essas informações, que são informações públicas, né? Divulgados pelo Ministério da Justiça, por exemplo. Nesse caso aqui foi, na ocasião, pelo Ministério da Justiça e pela Sinasp, mas que é informação que é de acesso a todos, tá bom, gente? Então, vamos ficar antenados aí nos conteúdos que nós temos Brasil afora aí, oficiais, tá? Que são conteúdos bastante importantes aí dentro do regulamento das instituições brasileiras, tá, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui neste vídeo, nos vemos nos próximos conteúdos. Tchau, tchau!